Muito bem, muito bem, muito bem. Seja muito bem-vindo a este que é o meu, é o seu, é o nosso podcast. E você já sabe, para isso, basta se inscrever, ativar o sininho de notificação, comentar, compartilhar com quem você gosta e você sabe que vai ser útil. E claro, a gente sabe porque você é inteligente, você é esperto, você é uma pessoa que investe na mente. Você já sabe que a nossa convidada hoje nada mais é do que a Jenny Almeida. Você já leu isso porque você é inteligente. Ela que é especialista do mercado financeiro e hoje vai bater um papo super especial com a gente, esse que é o mês da mulher. Olha só, você está sendo presenteado com 2 mulheres aí que embarcaram no ramo do empreendedorismo e abriram portas assim que antes não existiam. Então hoje nós vamos falar com Jenny Almeida. E Jenny Almeida, dê-nos a sua graça. Olá, tudo bem, Manuel? Muito obrigada pelo convite. Prazer imenso estar aqui no Investe na Mente. Gostei muito do nome, parabéns. Ah, obrigado. Jenny, o seu currículo é extenso, tá? O seu currículo é extenso. A gente tem muita coisa para falar, mas a gente tem aí um tempo e a gente vai tentar trazer o máximo de conteúdo que você possa falar com os nossos ouvintes. E a gente já vai começar com aquilo que é corriqueiro, né? Aquilo que é corriqueiro. Você hoje é provadamente já um sucesso. Já é um sucesso, o seu currículo já é bastante extenso. O pessoal que te acompanha já sabe disso. A questão você sabe a que se deve esse sucesso? Ao que você atribuiria esse seu sucesso hoje? Difícil, hein? Ao quê? De ter que fazer uma lista, né? Há várias pessoas, mas em primeiro lugar, com certeza absoluta, a Deus. Sem ele, nada não teria nem iniciado. Então, eu acredito que eu sigo muito o propósito dele aqui na Terra, ajudando as pessoas a ficarem prósperas financeiramente, né? Então, por isso que eu me posiciono hoje como estrategista financeira, Manuel. Porque as pessoas, elas precisam de boas estratégias, né? E em determinados momentos, essas estratégias têm que ser rápidas, né? Para conseguir tomar uma decisão, para conseguir, né, ter, de fato, aquela tranquilidade. Que as pessoas buscam muito hoje não é dinheiro, mas é a paz financeira, né? Como você ter paz, né? E com certeza. E você falando sobre isso, me veio aí a questão sobre o empreendedorismo por oportunidade e o empreendedorismo por necessidade. Nesses dois, qual que você se encontrou por primeiro? Olha, na época que eu iniciei, né, isso na minha cabeça de empreender, não foi por necessidade. Eu estava num momento muito confortável, eu já estava há mais de 10 anos no maior banco internacional no Brasil, eu já estava realizando o meu sonho de ser gerente geral por 4 anos, estava com uma pequenininha no colo e na minha licença maternidade eu olhava para a Bela e falava assim, gente, eu não posso errar. Eu tenho que dar muito orgulho pra você. Eu olhava pra ela assim, ai filha, a mamãe vai te dar muito orgulho. E tinha algumas coisas que aconteciam dentro do banco, Manuel, que, caramba, não era o que eu gostava de fazer. Sabe quando corrompe, assim, seus valores, né? Daí eu até brinco. Eu ia no domingo na igreja, pedia perdão, na segunda eu tava errando. Então eu não podia falhar, né? Porque daí pensa, ia pecando, daí tinha que pedir perdão, né? E falei assim, ai gente, não dá, né? E eu amo o que eu faço, que é o planejamento financeiro, as estratégias para os clientes conquistarem, né, o seu sonho, o primeiro milhão, o carro, o upgrade do imóvel. Por que tem que ter coisa errada, né? Então eu pensava, por que tem coisa errada? Por que eu preciso passar por algumas coisas que eu não gosto? E daí foi quando eu comecei a falar com Deus, assim, eu quero continuar fazendo o que eu gosto de fazer, né? E daí eu recebi alguns convites de algumas entrevistas para ir para outros bancos, outras instituições, e eu falei assim, mas lá dentro vai ter isso que eles vão pedir para eu fazer e eu não gosto, né? Eu disse, eu não quero, e eu comecei a falar muito com Deus e com meu marido, que é o meu baita conselheiro, sabe? E falava assim, o que precisa ajustar, né, para fazer assim? E foi quando eu comecei a receber mais propostas, até que chegou uma proposta muito interessante, que essa empresa pagaria para eu sair do banco e levar minha carteira de clientes para fazer uma parte do que eu gostava de fazer. Eu falei assim, mas não é só isso, né? Foi quando a gente começou, numa madrugada,
eu terminei um curso, terminou 1h. Nessa madrugada eu chamei meu marido e falei assim, amor, eu quero abrir uma empresa que faça isso. E a gente foi assim até as 6h escrevendo e desenhando tudo. Como que a gente queria o logo da empresa, como é que ia ser a cor, tudo. E eu lembro que era tipo, muito tarde, daí a velhinha acordou, eu lembro que dei mamar e trocar fralda, não sei o que, agora eu preciso dormir um pouco. Mas foi após um curso que eu fui para entender o porquê que as pessoas falavam tantos não. E eu não conseguia entender, a pessoa era muito rápido para a pessoa dizer não e era muito devagar para a pessoa dizer sim. E muitas vezes ela precisava dizer sim para ela conseguir mudar de fase da vida dela. Para ela sair daquele estado que ela estava, que era sem paz financeira, que era triste com o marido, que era triste de não conseguir viajar, era triste de ter o dinheiro na conta e achar que aquilo era pouco. Porque eu tinha clientes no banco que eles tinham 2, 3, 4 milhões parados e eles se sentiam, assim, totalmente frustrados, que a vida deles não tinha sucesso. Eu pensava, gente, eu preciso entender mais sobre a mente humana, né? Porque eu sou formada em administração, comecei em economia, mas eu graduei em administração, fiz pós em gestão de pessoas para conhecer mais pessoas, para entender, né, a mente delas, como liderar também pessoas, que na época eu já fazia a parte de gestão lá no banco. E foi quando eu fiz mais um curso, que foi esse que era sexta, sábado, domingo, era o dia inteiro, e daí terminou de madrugada. Foi quando eu falei assim, é agora. Então, assim, não foi na necessidade, mas foi necessidade financeira, né? Mas foi numa necessidade que eu tinha de fazer o que eu amava, sabe? Sem ter que fazer nada errado. Aquela coisa assim, que delícia. Eu posso sim ficar tranquila que não tem nada de errado. Eu não preciso ficar pedindo perdão todo dia pra Deus, sabe? Então, foi um momento muito importante. E hoje eu vejo que muitas mulheres estão vivendo assim. Elas trabalham em empregos que elas não são felizes. Mas elas ficam pensando, gente, como é que ela vai empreender? Como é que eu vou empreender, né? Como é que ela vai fazer aquilo de uma maneira que realmente sustente pelo menos o que ela ganha, né? Porque na empresa que ela tá, muitas vezes, ela tem um conforto, né? Que se a empresa bater ou não bater, né, determinadas metas, ou um mês que tiver ou não tiver lucro, ela vai receber o salário. Mas e quando for a sua empresa? Se você não bater a meta de vendas, se você não conseguir vender, quanto vai ser seu salário, né, o seu prolabore? Então, eu acredito que isso trava muitas mulheres. Mas, vem muitas histórias aí, e a Natália Beauty, né, no podcast também reforçou muito, né? Ela começou a empreender na necessidade financeira e ela virou um super sucesso. Então, você precisa ter aliados, você precisa estar determinada e você precisa ter certeza que você vai sofrer, né? Eu nunca pensei assim, vai ser moleza, né? Eu saberia que sair do banco, perder um conforto que eu tinha muito grande dentro da instituição, eu não batia ponto, eu trabalhava mais de 12 horas por dia no banco, arrancava o meu couro, mas eu tinha certo conforto, né? Então as pessoas não têm que saber isso, né? Que vai passar por perrengue, mas vale a pena. Isso é muito interessante, né? A questão de você justamente procurar essa linha para empreender. E o que você falou uma coisa, eu percebi que você é uma pessoa religiosa, né? Isso é interessante, isso ajuda, né? Tem uma frase, você que é do meio aí, eu não sei qual é o seu segmento. Sou cristã. Cristã, pois é, mas... Vou à igreja, acredito em Jesus Cristo como nosso Salvador. Mas assim, dependendo do seu segmento, você sabe uma frase muito interessante de onde está a sua indignação, eis aí a sua vocação. Você falou justamente isso. Já estava cansada de ver como é que se tornava lá dentro, como falou, pecava durante a semana e no domingo pedia perdão. E você indignada com isso, você procurou fazer diferente. Eis aí a sua vocação dentro da sua indignação. Ou seja, e dentro de uma oportunidade, né? Dentro de uma oportunidade. Eu sei que nós estamos na realidade do Brasil, às vezes é pela necessidade mesmo. Essa é a realidade de muitos brasileiros que inclusive escutam aqui. Inclusive está agora ouvindo esse podcast. E também aqui já deixo essa mensagem. Se você está ouvindo e é por necessidade, cara, não existe assim uma forma para você começar. Existe uma forma para você começar. Existe ali a garra, existe ali a vontade, mas
Às vezes só você vai ter um insight que outra pessoa não teve. Ou já teve, mas não teve coragem de começar. Que é o caso da Jenny, pelo que eu consegui. Jenny, você viu essa questão e falou, não, eu não vou deixar passar, eu vou resolver isso daí, eu vou... Como você mesmo falou, até 6 da manhã, provavelmente estava muito empolgado, né? Estava com a ansiedade lá em cima, porque passar até as 6 da manhã, provavelmente estava com a ansiedade lá em cima. Então eu acho interessante, pela oportunidade em si. Porque pela oportunidade você não é obrigado. Pela necessidade, sim. Né? Ou seja, pela oportunidade você tem ainda maior liberdade de escolha. Eu vou, se eu quiser, se eu não, você teve essa coragem de... Mas assim, para os nossos pequenos mancebos que talvez estejam nos ouvindo, talvez pensa que é abrir uma empresa hoje, começar a empreender e amanhã estar bilionário de um dia para o outro. Não acontece. Eu suspeito que não é bem assim, Jenny. O que você me diria? Não mesmo. Eu lembro que no primeiro ano, né, de trabalho, eu quando a gente começou, tava na gaveta da minha escrivania, na empresa. Então, tava todos os meus papéis ali, minhas calculadoras, tudo tava ali. Então, não tinha uma sede, não tinha um local ainda, mas tava tudo muito genuíno. Era tudo verdade, era tudo o que as pessoas precisavam. Porque se você liga a TV hoje, TV aberta ou fechada, não importa, você não tem uma propaganda dizendo: tenha seu planejamento financeiro, cuide do seu futuro, pague o seu boleto do futuro. Você não tem. Você só tem produtos para você comprar para uso imediato. Então, compre e utilize, compre e tenha essa vida agora. E o meu trabalho não é o agora, né? Muitas vezes a gente consegue estratégia agora para resolver assim no primeiro mês algumas coisas do cliente, mas o resultado mesmo, sabe, da safra, aquele resultado do gordo, vai vir no longo prazo. Então, o que eu vendo hoje para as famílias é com que elas tenham mudança no seu presente para ter uma colheita melhor no seu futuro, né? Graças a Deus já foram, centenas e centenas e centenas de famílias que já passaram, né? São mais de 14 anos de experiência. Hoje a gente tem uma equipe que também me ajuda. Antes era tudo eu, né? Eu fazia tudo, comercial, operacional, tudo que você imaginar. E é assim, né? Então, quem quer empreender, saiba que você vai fazer tudo, absolutamente tudo. Mas aos poucos você vai conseguir, né, delegar, trazer pessoas ao seu lado que estão vestindo a camisa junto com você, mas vai ter uma fase que algumas pessoas vão sair. E tá tudo bem. Por quê? O time que te leva para uma fase não vai ser o mesmo time que vai te levar para outra fase. Então, eu percebo que hoje a Invest for You vai fazer 5 anos e são fases diferentes e pessoas diferentes estão ao nosso lado, sabe? E Deus vai modificando mesmo. E eu sempre aceitei muito isso. Vocês, ai, Senhor, eu falo com Deus, né? Muito, meu Deus é meu conselheiro número 1, né? Assim, agora que eu treinei tudo, que a pessoa tava assim, vai embora lá para outro estado, né? Deve ser, mas era isso que eu precisaria que você fizesse, né? Então, ok, né? Então, é respeitar muito. E sim, Manuel, eu não acredito em nenhum negócio próspero sem o direcionamento de Deus. Deus, ele mandou cada pessoa na Terra para fazer uma coisa muito bem feita. Pelo menos uma coisa muito bem feita. Então, hoje a gente tem vários negócios, né, englobados dentro da Invest for You, mas uma coisa eu tenho certeza que é o que eu nasci para fazer. A mesma coisa você e muitas pessoas que estão nos ouvindo agora. Ai, meu Deus, o que eu nasci pra fazer? Sabe? É falar com Deus. É se ajoelhar e falar assim: Pai, fala comigo. O que você quer que eu faça? E daí vai mostrando. Só que daí você tem que dar passos. Deus não vai simplesmente empurrar a sua perna. Deus vai colocar o chão. Quem tem que dar o passo é você. E eu percebi que eu fiz isso, né? E quando eu sentei com meu marido assim, quanto que a gente vai ter de dinheiro pra investir nesse negócio? Eu lembro que eu fui até a casa da minha irmã e falei assim, tá, eu vou abrir um negócio, vai ser assim, assim, assim. Eu lembro que eu tava sentada na cama, ela ficava só me olhando assim. Aham. Então, vai ser assim, 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 eu vou fazer isso, e ela... Tipo, ela só confirmava. O que você acha? Eu acho isso maravilhoso, porque isso não existe. Eu falava, yes. Porque pensa, minha irmã, né, baita empresária, nossa, conhece muito de mercado, a minha irmã mais velha. E, assim, e ela já tinha construído um patrimônio gigantesco.
E eu vou assim, Tati, é isso, assim, Gê, perfeito. Se você precisar de apoio, né, eu tô aqui. Então, assim, sabe, dá aquele alívio, né? Não quero depender, mas eu sei que eu tô tendo um apoio psicológico, um apoio financeiro, um apoio de mercado, uma experiência ali de uma pessoa, né, que tá há muito tempo também dentro do empreendedorismo. Então, assim, isso foi muito bom. Então, sempre que eu falo para os meus clientes, com quem que você se aconselha? Então, quem vai abrir um negócio, a pessoa precisa de conselho, porque você está dentro da garrafa. Você precisa de pessoas que estão olhando o teu rótulo do lado de fora, estão vendo você. Então, é importantíssimo que essa pessoa, no mesmo momento que ela decidir abrir um negócio, ela liste quem serão os conselheiros, mas não pode ser todo mundo. Tem que ser pessoas que realmente vão compartilhar com você do seu sonho e vão te apoiar em determinados momentos, ou com uma palavra, ou com uma visão, ou para te cutucar e falar assim, presta atenção aqui, você esqueceu de ver esse detalhe, né? Porque quando você tem um conselheiro, é muito mais fácil. Agora, quando você tá sozinho, na raça, sem ninguém, é difícil. Porque você sabe aquele momento que você tem que decidir? Daí, o fornecedor te liga, você quer a placa com o fundo preto, branco ou prata? Daí você fica, e agora? A minha logo vai ficar bonita, será qual? Né? Então, assim, daí você pega a ajuda de um conselheiro, de uma pessoa que você contratou no marketing, do amigo, do marido, da esposa. Então, é muito bom você já entender quem será teus conselheiros. E não abra as estratégias do seu negócio para todo mundo. Nunca. Nunca conte a receita da Coca-Cola. Isso sempre ficou muito gravado. A receita da Coca-Cola, ninguém sabe. Então, o teu segredo do teu negócio, ninguém pode saber. Não é questão de cópia, a questão que isso é o que você faz de melhor que Deus te deu. Então, é pra você. Cuida muito bem disso, né? E daí vai, né? Vai uma listinha de coisas que as pessoas precisam pensar, né? Em quanto terá de lucro, quais são as despesas fixas, quais são as variáveis, qual que é o custo mínimo, quanto tempo. E eu fiquei 1 ano segurando, sem retirar dinheiro do negócio. E não é fácil. Questão que eu também achei muito interessante, eu vi que você também, que o ramo é bastante familiar. Planejamento familiar. Como é que funciona isso? De repente, se eu hoje quisesse uma consultoria para isso, como é que funciona? Eu quero entender isso, realmente. O primeiro passo que a gente faz é conhecer você, o teu momento e a tua história. Porque a gente quer entender o que você já passou pela vida. Quais foram os seus maiores obstáculos e quais foram as suas conquistas? Porque a gente fala muito sobre honrar a história do cliente, né? Então, honrar a história, ela é fundamental. Então, a primeira coisa, a gente vai entender você, o que você já passou, o que você já conquistou. Eu não conquistei nada. Opa, então você precisa ter a primeira conquista. Ou você precisa reconhecer que você já teve conquistas. Tem pessoas que não reconhecem as suas conquistas. Então, a gente faz a primeira análise de entender o teu momento. Depois, a gente entra no que vamos planejar. Então, a gente vai fazer pergunta para você refletir. O que você realmente quer? Porque você vai me pedir. Então, imagina que você tem a oportunidade de me pedir o que você quiser planejar. Você vai me dizer o seu sonho. E daí tem coisas que eu vou dizer. Não dá. Infelizmente, a gente tem que fazer essa etapa para depois ter isso. E vai ter projetos que eu falo assim, perfeito, isso aqui é exatamente o que você precisa começar. Tem muita que acontece, mano, muitas vezes a pessoa sabe o que ela quer, só que ela não tem certeza, ela não tem validação, porque ela não tem conselheiro, entendeu? Então, eu me coloco como conselheira financeira das famílias, porque eles trazem para mim tudo que vai pesar no futuro da família e no presente, né? A decisão da troca do carro, a decisão dos seus investimentos, ter dinheiro na poupança e ter medo de investir, não saber investir e querer aprender. Então, eu também sou educadora financeira, temos, né, sou consultora de investimentos CVM, isso é muito importante, né, porque a gente vive num cenário agora onde muitas pessoas caíram em golpes, né, você vê, né, passou recentemente aí na TV aberta, um grande golpe milionário de vários e vários jogadores de futebol que perdeu muito dinheiro. Então, assim, daí, né, como é que Inclusive, fica? É daqui Perdeu? Aqui Então. da minha cidade. É triste, né?
Então, assim, eu ouvi no áudio, né, na entrevista dele falando, gente, isso aqui é todo meu patrimônio, como que eu vou perder, né, X milhões? E sim, as pessoas caem em golpes assim com a ganância, né? Então, foi uma pessoa conhecida que indicou, mas o mercado financeiro, ele é justo. Então, ganhar 3, 4, 5% ao mês no mercado financeiro garantido, isso não existe. Então, para todo mundo que estiver nos ouvindo aqui, se você está pronto para colocar que seja R$1.000 num local onde estão te dando garantia de rentabilidade desse tamanho, foge. Foge, porque é a mesma coisa você pegar um bolo de R$1.000, pega, coloca na tua frente e rasga as notas. É isso que você está fazendo. Porque não tem possibilidade do mercado dar isso de uma maneira garantida, né? O órgão fiscalizador, que a gente sempre fala, analisar, né? Quem fiscaliza, como se está regulamentado, não permite ter uma garantia de rentabilidade assim. E hoje, né, existem ativos financeiros que dão rentabilidade pré-fixada, mas não chega nem perto de 3% ao mês, né, de rentabilidade. Então, assim, não existe. O mercado financeiro é justo. Quando que você ganha no mercado financeiro? Quando você investe por longo prazo. Curto prazo, pequeno, né? Então, a mesma coisa uma safra, né? Se eu plantar na segunda-feira, mês que vem, né? Ou na semana que vem, eu vou ter quanto? O feijão vai ter crescido? Eu já posso colher? Não. É 1, 2, 3, 4 meses. Então, assim, tem que ter paciência, né? E o longo prazo faz muita diferença. E como você gasta é como te enriquece. E não somente o jeito que você vai investir que vai te enriquecer. Porque quanto mais inteligente você for para gastar, mais dinheiro você vai ter para investir. Não só no mercado financeiro, mas também em negócios, né? Que a gente fala muito sobre investimento em negócios para novas fontes de renda, né? E como dar um chá de camomila para alguém que quer investir numa sociedade tão imediata, né? Tão imediatista como é a nossa, a sociedade do miojo, né? Do micro-ondas, onde quer já no momento seguinte, no minuto seguinte, é aquele que começou a fazer há 30 segundos. Coloca lá e quer, no outro dia, é tanto? Quer uma prova disso? Quer uma prova disso? Você faz uma compra no Amazon, eles não me pagam, gente, pra falar isso. Você faz uma compra na Amazon, você vai pra janela esperar essa compra chegar. Eu aqui no Acre, demoro uns 3 dias ainda pra ir pra janela. Mas pra quem tá fora do Acre, né, comprou e já vai pra janela, cara, porque vai chegar logo. E aí, né, pra uma pessoa que tá com a cabeça formada pela sociedade imediatista de hoje que nós temos, dizer pra essa pessoa, não, e isso eu quero saber, entender qual é o seu processo, né, de muda esse teu pensamento. Agora o que você precisa é um investimento a longo prazo. Como é que funciona isso? Manuel, é uma pergunta muito boa que você fez, porque muitas pessoas têm, né, isso muito na veia, né? A nossa geração, ela é rápida, né? Mas nós não fazemos nenhum tipo de planejamento na Invest4U por menos de 1 ano. Então, a gente fica no mínimo 1 ano acompanhando a família. Dini, eu quero que você olhe aqui minha carteira de investimento, se tá boa, dá só um ajustezinho. Eu falo, não. Ou você tem um propósito para esse dinheiro, porque o dinheiro, ele é só o veículo. Ele vai tirar você do ponto que você está para o ponto que você deseja. Ou para o sonho da liberdade financeira, da casa, da compra do imóvel, do intercâmbio dos filhos. Mas ele é o veículo. Então, eu não posso simplesmente abastecer teu veículo agora e falar, vai, segue, né? Coloca ali um destino no teu GPS. Por quê? Porque você vai ter radar, você vai ter que trocar pneu, você vai ter que fazer manutenção, você vai ter que parar esse carro. E daí? Em todo esse percurso, o que você vai fazer? Você vai voltar toda vez? Assim, então, a gente já explica para a família. Tá disposto a começar um planejamento financeiro? Então, a gente vai ficar no mínimo 1 ano juntos. Para assim a gente ir ajustando e modelando. Por exemplo, os filhos, eles são os nossos aliados. Se você trouxer os filhos dentro do planejamento financeiro, caramba, nossa, você vira a chave. E eu tenho um caso que eu gosto de contar, Manuel, que é muito engraçado. Que eu tava visitando, né, antes da pandemia, em 2019, eu visitava muito presencial as famílias.
E eu tava na casa, assim, na sala, sentada, com a família conversando, a gente analisando os números ali. Daí o menininho, filho dessa família, veio, 6 aninhos. Ele assim, olha tia, como eu tô limpinho. Olhei, sim, tá limpinho. Daí a mãe dele já abaixou a cabeça, né? Pensei, o que esse moleque vai falar, né? Eu olhei pra ele assim, tia, faz 2 dias que eu tô com a mesma roupa. Eu falei, é. Daí ela, sabe por quê? Eu falei, não. Sim, porque a mamãe vai gastar menos sabão em pó lavando a minha roupa. Daí a gente vai viajar antes pra Disney. Então, assim, daí na hora ela olhou, ele veio reclamando que o sabão em pó tá caro, que ele tem que cuidar da roupa. Então, assim, a gente não pediu pra ele. Ele absorveu aquilo, por quê? Porque o sonho move. O sonho de ir pra Disney move a família. E a criança, os filhos, eles são aliados. Então, me perguntaram ontem, numa entrevista que eu tava dando, Jenny, com qual idade que você recomenda que os filhos participem de reuniões sobre o dinheiro, né, com a família? Eu falei, a partir dos 6. Eles já entendem. Minha filha vai fazer 6 anos mês que vem. E a Bela, acho que, né, desde sempre, entende? Porque a gente sempre fala de dinheiro, eu lembro até, assim, muito pequenininha, assim, eu comentando com ela, isso aqui é caro. Se você jogar fora isso daqui, a mamãe vai ter que trabalhar mais e você vai ficar mais longe da mamãe, entendeu? Então, e ela não queria ficar longe de mim, né? Porque eu trabalhava muito, trabalhava geralmente muito fora, né? E às vezes aconteceu muitas vezes no início, Manuel, eu lembrei agora de uma outra situação, sobre os sacrifícios, né, que eu falei sobre para quem estiver nos ouvindo aí. No primeiro ano da Invest for You, tinha dias que eu ficava 2 dias sem ver minha filha. Porque eu saía às 6 da manhã para trabalhar e visitas e viagens, eu tinha que atender clientes em outros estados, tinha que sair cedo para chegar, para dar tempo de fazer reunião. E eu chegava meia-noite, 1 da manhã, ela já estava dormindo. Então eu chegava, ela estava dormindo, eu saía, ela estava dormindo, daí no outro dia a mesma coisa. E eu tive que aceitar isso, meu marido me apoiou muito, ele falou assim, ai, amor, vai, eu sei que você precisa, daí eu dava um cheirinho nela, pegava ela dormindo mesmo, falava no ouvido dela, mamãe tá aqui, mas eu não via ela acordada. Então, vai ter situações assim, mas hoje leva uma consequência muito positiva, né? Então, a Bela tem uma noção absurda de dinheiro, e no Dia das Crianças, ano passado, eu falei, filha, sua missão é você comprar seu presente no Dia das Crianças, né? Meses antes a gente já foi falando. É você comprar seu presente com R$100. Com 5 anos, ela não tem noção que é R$100, uma nota de R$100. Dela, R$100? Isso é bastante, mamãe? Ela falou assim, é bastante, dependendo. Você tem que comprar no máximo, ter 3 números, só que tem que dar 100. Antes da vírgula. Eu expliquei pra ela o desenho da vírgula, levei ela na loja, no supermercado, que ela sempre vai comigo. Ela, então não pode ter mais que 3. Senão, o ideal, filha, é ter só 2. Então tá bom. Daí a gente foi meses trabalhando isso. Daí chegou no Dia das Crianças, eu falei assim, tá pronto? Tá pronto. Qual é a loja que você quer ir? Ah, eu quero ir naquela loja. Então tá. Ela comprou 3 presentes, não é? Que ela foi escolhendo, a gente ficou uns 40 minutos na loja, e ela olhava, esse aqui dá, mãe? Daí somava, não, esse aqui dá. Eu até filmei ela, depois eu até vou subir um TBT falando sobre isso. E ela comprou 3 presentes por R$99. Daí tem até a foto da notinha. E ela, nossa, alegria e tal. E daí, filha, como é que foi a sensação? Assim, nossa, mamãe, foi muito gostoso. R$100 é bastante dinheiro. Eu falei, que bom, filha, deu tudo certo. E o pessoal me julgando, né? Jenny, por que só R$100? Assim, se eu não explicar o pouco, que pra ela pareceu, né? Pra mim era pouco, mas a visão dela pareceu muito. Como que ela vai dar valor depois? Né? E quantas crianças aí que nem R$100 tinha pra comprar um presente? Então, assim, eu acho muito legal trazer a criança como aliado para essa educação financeira junto com a família, sabe? De olhar os números, não ter vergonha e falar para a criança assim, ó, papai tá ganhando um salário que não tá dando para pagar todas as contas do mês. A gente vai ter que enxugar um pouquinho pro papai conseguir pagar tudo.
tem que abrir. Por mais que às vezes o ego do homem, às vezes é mais difícil, né? Que eu trabalho com muitos homens. Mas é necessário, porque é assim que ele tá construindo uma criança com um nível de entendimento, caráter, honestidade, concepção de números, sabe? Levar os filhos no supermercado e explicar, ó, hoje, no máximo, você pode comprar tal coisa de até tal valor. Mostrar os números, porque eu fiz isso com meu sobrinho, sabe? Meu sobrinho agora tem 15 anos. Eu fiz isso muito com ele, levava ele no mercado e mostrava os números pra ele. E ele, tia, esse aqui não dá, né? Ele olhava assim, não, esse não dá. Ah, então eu vou procurar outra coisa que dê. Então, dá certo, sabe? Eu tô na segunda geração que eu tô muito perto de mim criando financeiramente. E isso é muito interessante, porque assim, ó, olha o que você falou, porque uma coisa é quem pegou a internet de escada. Quem pegou a internet de escada, não vamos revelar aqui, cara, sabe muito Ele bem. ligava, né? Daí começava a carregar o site, descia na cozinha, pegava um copo d'água, sentava, olhava. Quem pegou essa época, nossa, o 2G é maravilhoso. É o céu, Não, o céu na terra. Noitinho, porque daí era só um pulso. Não podia ser antes da meia-noite. Exatamente. Aí quem pegou a época de 2G, já pegou, nossa, 2G é ruim, é muito ruim. Aí chegou o 3G, nossa, é maravilhoso, é o céu na terra. Aí quem pegou já o 3G, aí fala, nossa, 3G é muito ruim. 2G, internet de escada, então nem se fala. Aí chegou o 4G, né? Veja, só vai entender o valor da evolução quem pegou a parte assim. E eu acho que isso faz parte muito da educação base. A educação base tem que ensinar, pelo menos a minha visão, você vai me dizer logicamente aqui, que você que é especialista, inclusive, gente, um disclaimer aqui, a gente tá falando, com a Jenny, dá uma pesquisada. Se tu mora em mar, dá uma pesquisada, tá? Vai ver quem é a Jenny, que você vai ver que não é... Sabe aquele convidado de peso que você falou é lei? Então, é isso. Então, eu aqui sou um mero aprendiz. Não sei que nada. Quem ainda sabe um pouquinho melhor do que eu é o João. João é o que recebe todas as culpas e todos os aplausos. Se der errado, ele é o culpado. Então, o que eu entendo é que a educação base, ela tem que trazer esse dispositivo, a parte ruim e a parte boa. Inclusive, eu me esqueci agora quem foi meu professor que disse isso. Falou, olha, primeiramente eu vou ensinar como é que você não faz no jiu-jitsu. Eu esqueci o nome do professor que me deu. Mas tem. Como é que você não faz? Como é que você vai apanhar no jiu-jitsu? E aí depois eu vou te ensinar como é que você vai bater. Como você vai se defender. Você primeiramente tem que entender por que aquela técnica existe. Por quê? Porque sem aquela técnica você vai apanhar da seguinte forma. E para isso deve existir para a criança. A criança, eu acredito que ela precisa, na cosmovisão dela, e aqui, nossa, mais uma linguagem teológica, né? Cosmovisão, na fundação da cosmovisão da criança, eu acredito que deve ser implementados fundamentos, né? Justamente educação básica. Por que existe R$100? Por que R$100 é maior do que R$1, por exemplo? Aí você falou muito bem aí os 2 zeros a mais. Só 2 zeros? Pois é, até o zero faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, e aí nós entramos logicamente aqui num assunto que é muito interessante, que é aí o teu projeto de educação financeira para esse público infantil, né? Eu acredito, eu não tenho filho, mas eu acredito que já seria muito difícil. Então, ter alguém que já tem o caminho das pedras para ensinar como é que seria, como é que faz, eu também não sei se é exatamente nesse rumo que você trabalha, mas como é que funciona isso, a tua questão com financeiro e criança? Atualmente, hoje, é feito com os filhos dos nossos clientes, né? Então, dependendo da idade do filho dos nossos clientes, a gente convida eles, né? Já adolescentes ali, 14, 15 anos, a gente convida eles para participar até das nossas reuniões, né? Os pequenininhos, a recomendação é que os pais façam mais ou menos o que a gente combina na reunião para falar com os pequenininhos. Mas quando já é adolescente, ele já consegue até participar de reunião sem os pais. Que daí eles se soltam, contam um pouquinho mais sobre os sonhos, sobre os objetivos, é bem legal.
Mas o projeto Invest for Kids, esse é um projeto que a gente tem um mimo muito grande por ele, que a gente conseguiu levar esse projeto e representar o Brasil em Mônaco em 2022. E a gente teve uma premiação lá, com os projetos assim que teve destaque, né, dentro do Congresso, no Congresso de Economia, onde a gente precisa capacitar os professores, tá? Porque eu consigo, Manuel, atender 2, 3, 4 filhos dos clientes. Mas o professor, em 1 hora de aula, ele atinge 30, 20, no mínimo 15 crianças. Então, a expansão, né, o resultado exponencial vem dos professores. Só que saiu uma pesquisa, né, onde mostra que os professores, 75% dos professores entrevistados, eles não têm segurança para falar sobre educação financeira com as crianças, porque eles não tiveram educação financeira. Então, os professores não tiveram educação financeira, automaticamente ele lê o material, mas ele não se sente seguro em ensinar. Então, a gente precisa educar financeiramente os professores, porque a didática eles têm. Eles são maravilhosos. Eles já têm toda a forma de como explicar, mas eles precisam se sentir seguros. Como ter segurança financeira? Como entregar a paz financeira para os professores? Então, o nosso projeto fala muito sobre isso, que a gente quer educar os professores para que eles consigam, dentro da metodologia que dá para ser desenvolvida, ali até cada escola tem a sua metodologia, dá para ser implantada, ele é um material neutro que consegue se adaptar em vários, só que quem precisa estar pronto para colocar isso são os professores. Então a gente quer capacitar os professores para que eles se sintam preparados, que a escola aprove o material para inclusão e que a gente consiga colocar a educação financeira na base. Que essa base seja, de fato, construída de uma maneira agora sólida, né? Porque atualmente a gente tem muito pouquinho ainda nas escolas. É uma ou outra ali particular que fala. Infelizmente, né, as públicas, que eu venho de escola pública, estudei minha vida inteira em escola pública, nunca tive nada sobre educação financeira, sobre uma economia, sobre o Selic, inflação, nada. Então, a gente precisa trazer isso, né, para os professores e as escolas têm que apoiar, né, e colocar isso como uma matéria, assim como o português. Você não precisa aprender o português bem feito, você não precisa aprender a fazer uma redação, você não precisa aprender a fazer um e-mail, você não precisa aprender a falar, né, em português. Você precisa aprender a calcular o seu lucro, calcular o seu salário, se você for abrir um negócio, entender o que é margem, entender o que é inflação. Por que nosso país é o país dentre todo mundo onde tem a maior inflação? Por que nosso país é onde tem a maior taxa de juros que existe? O que é juros? Juros é ruim, só ruim? Não, juros é maravilhoso se você está recebendo. Agora, juros, se você está pagando, é péssimo. Então, tem que ser obrigado isso nas escolas. Tem que ser obrigatório. Vamos ter cidadãos, com visão de expansão, com visão de negócio, com visão dos seus números. E não significa que todo mundo vai ser empresário, mas significa que até a pessoa que decidir ser só, por exemplo, quero ser só funcionário público, quero estudar, fazer concurso, porque eu gosto disso aqui. Maravilhoso, porque a gente precisa ter servidores públicos, a gente precisa ter CLT, a gente precisa ter pessoas líderes e pessoas que querem ser lideradas. Tem gente que diz, eu não quero pensar tão grande, deixa eu pensar aqui no meu, porque tá tudo bem, é respeitar cada um, mas todo mundo precisa da base. Eu atendo hoje, Manuel, muitos médicos de vários estados do Brasil, eu tenho clientes em Manaus, Bahia, Recife, Pará tem muito cliente. E do estado do Brasil que eu mais tenho cliente é no Pará hoje. Fora do Brasil a gente também atende alguns clientes, mas assim, eu vou dar o exemplo dos médicos, que eles falam assim, Jenny, a gente estuda tanto, mas tanto na faculdade, mas a gente não tem uma matéria assim, beleza, como é que você vai abrir o teu consultório? Quanto que você tem que ter de lucro? Como que você vai fazer aqui? Quanto que é os juros? Quanto é que é a inflação? Quanto é que é o teu custo fixo? Não tem nada. Então, hoje, os médicos me contratam e falam, Jenny, me ensina o básico aí que eu preciso ter. E depois a gente vai aprofundando. Muitas vezes a gente precisa levar, porque ele não sabe. Ele não sabe o quanto aquilo pode impactar. É verdade que a poupança é o melhor investimento? A poupança não é um investimento.
A poupança não é um investimento? Não, Nossa, gente do céu. É o que então? Ela é só um método que você pode poupar recursos, mas ela não é considerada um investimento. Por isso que ela é péssima? Não é péssima, né? Mas ela deixa a desejar ali quando você a analisa e compara com outros ativos financeiros que são investimentos. Tem essa segurança. E o Brasil? Primeira vez que a gente ganhamos nos Estados Unidos e uma das primeiras vezes que a gente ganhou nos Estados Unidos de alguma coisa, nós somos realmente aí o paraíso de quem empresta? Então, é que os Estados Unidos vive um ponto histórico, né? Ele tá vivendo inflação altíssima, ele não tá, né, até com dificuldade de como controlar isso, né? Juros altos, inflação, os Estados Unidos nunca teve isso, mas isso é uma questão de decisões, né, financeiras que com certeza o Fed tomou com muita segurança para a economia, e é diferente mesmo. E aqui no Brasil também, né? Então, o nosso presidente, Campos Neto, foi muito inteligente ali nas decisões em ajustar muito rápido a taxa de juros e controlar a inflação, né? Então, aí os Estados Unidos vai ter que fazer uma pós aí com a gente. Jenny, você hoje é declarada... Gente, informações públicas, pelo amor de Deus, nós estamos no mês da mulher, é uma informação pública. Você já tem uma certa idade, a gente calcula que aí, o quê? Você começou a Invest for You aos 28. Ou seja, ainda é muito jovem. E eu tenho uma dificuldade quando a gente trata desse assunto, é porque geralmente é muito jovem, pessoal. O brasileiro está investindo muito jovem. Aí eu vou perguntar, se você fosse mais jovem, aí como? Como assim? Mas vamos lá, levando em consideração que você pode ser mais jovem. Você sendo mais jovem, quais seriam os seus 3 conselhos? Quais seriam os seus 3 conselhos? Olha, eu sou a Jenny do futuro, eu vim até você para falar, e para você ter sucesso no futuro, você vai precisar desses 3 pontos aqui. O primeiro deles é não parar nunca de investir. Até em momentos difíceis. Nossa, momento de crise, guarda, nem que seja R$30 por mês, guarda. Porque esses R$30 que você guardou há 10 anos atrás são muito maior. É muito maior, tá? Não parar de... E esses 30... Não parar de investir. E esses R$30 é uma pizza que às vezes você deixou de comer no mês. Tá? O segundo ponto é não desistir até você tentar com todas as forças que você tiver, com todas as estratégias que você tiver, não desistir, tá? Eu nunca cresci rápido, sabe? Nesses 5 anos, eu sempre cresci de forma gradativa, sempre fui escadinha. Eu nunca dei um boom, sabe? Eu sempre fui crescendo, então eu acredito muito no crescimento orgânico. E com certeza, colocar todos os seus pedidos e as suas vontades perante Deus, pedir a validação de Deus para tudo. Sem Deus não tem como. Então é não parar de investir, é não desistir e ter um bom conselheiro que é Deus ao seu lado, que vai te guiar, até para você contratar uma pessoa, né? Muitas vezes eu já recebi isso, né? Acho que umas 6, 7 pessoas já me falaram: Jenny, você é a resposta de Deus para mim. Tudo que você me falou era o que eu tinha perguntado para Deus. Eu falei, que bom, né? Que Deus tá te respondendo. E essas pessoas, né? Tem algumas que estão comigo ainda, tem algumas que já finalizaram o contrato, porque já estão super bem. E eu falo, agora você tá pronto para voar. Vai, mas se precisar, você sabe aonde voltar, né? Então, ter esses pilares dentro da vida é muito importante. Então, assim, talvez a Jenny lá atrás, né? Deixou de perguntar alguns passos para Deus. Então, com certeza eu falaria pra Jenny lá atrás, perguntou pra Deus, tá certo? Né? Então, eu tive acho que umas 2 situações que eu perguntei, mas parece que eu ouvi errado, que eu perdi dinheiro. Numa operação eu perdi em torno de uns R$50 mil, na outra operação eu perdi em torno de uns R$20 mil. Por quê? Faltou ali Deus, né? E desistir, muitas vezes, assim, não, agora não tô aguentando, né? Meu Deus, eu tô dirigindo demais, eu andava às vezes 1.000 quilômetros num dia. Eu falei, eu vou desistir. Não, vai, força, né? Então, é não desistir. Às vezes, assim, eu parava o carro, assim, meu Deus, que sono. Vou tomar um energético no posto. Tomava um energético no posto, continuava. Então, não desistir.
E às vezes a Jenny pensava em desistir, mas graças a Deus a Jenny não desistiu. E a Jenny nunca parou de investir. Ou seja, sendo aí sintético, não para de investir, tá? Não pare de investir, tenha disciplina no seu investimento. Não desistir, mesmo, porque assim, vai ter revés, pode ter certeza. Se você tomar uma atitude, né, a vida vai te devolver, entendeu? A vida vai te devolver com um tapa. A colheita é certa, né? Você vai ouvir não. Então você tem que estar preparado e não desistir. E o terceiro, Filipenses 4, olha só que legal, momento tão lógico no Investe na Mente. Filipenses 4, né? Façam todas as suas coisas conhecidas diante de Deus. Esse é o conselho, esses 3 conselhos. E a Jenny falaria para você. Mas agora, pena, estamos chegando no fim. Felizmente, o que é bom acaba. O que é bom acaba. Só o gozo eterno com Cristo. E essa que também vos fala também acredita. Eu também que vos falo também acredito nisso. Esse vai ser eterno. Mas no momento é esse. Se você quer saber mais, né? Ter mais da Jenny, você já vai saber como você vai fazer isso, tá? Mas estamos chegando nas considerações finais. Esse é o último momento. Então aproveita e já deixa esse like. Você não deu like durante todo esse tempo? Então dê o like agora. Começa a seguir a gente. Poxa, as redes sociais estão em abertas, é tão simples, é de graça. De graça não vai doer, pode ter certeza. E Jenny, suas considerações finais para os nossos ouvintes. Manuel, muito obrigada pelo convite, né? Saiba que a gente pode fazer um plano 2, uma segunda etapa. Já deixa aqui, publicamente, eu não fiz esse comentário, mas já deixo aqui publicamente o meu convite para o segundo semestre. Então vamos lá, veja o assunto que a galera quer, a gente volta. E assim, acabou o podcast, mas assim, gente, eu faço live toda semana, eu entrego muito conteúdo nas minhas redes. Então, Jenny, Jenni, investe, igual do Investe da Mente, com o T mudo. E daí o número 4 e a letra U, que significa Invest for You, investimento para você. Então, espero vocês lá no meu Insta. E dúvidas, fiquem super à vontade, pode mandar no meu direct. E um beijo e que vocês sejam mais prósperos financeiramente, prósperos e tenham paz financeira. Jenny, muito obrigado. Foi uma honra, uma satisfação ter você aqui. Que papo muito legal que você nos trouxe. E, gente, vai lá. A gente vai deixar aqui na descrição, tanto do podcast aqui no Spotify, como também no YouTube. Nós vamos deixar a descrição das redes sociais da Jenny. Vão lá, sigam, sabe? Vamos dar essa enxurrada. Então, gente, siga também a gente nas redes sociais e a gente conta com você. Até a próxima.